sempre foi, mas felizmente há uma coisa mais ou menos positiva na Covid-19, é que voltámos todos a lembrar-nos que não há nada como nos defendermos e fortalecermos para que possamos estar mais fortes e essencialmente mais felizes. É esta a teoria que eu partilho da naturopata Kátia Antunes, que é a nossa próxima convidada. Um grande aplauso para ela e obrigada, Kátia, por estares aqui. Bem-vinda à nossa casa, obrigada. Olha, tu fizeste o favor, para já parabéns, tem mais um bebê a caminho, nasce em março, por isso uma hora pequenina essas coisas todas, não é? Obrigada. E corra tudo muito bem. E depois, tu trouxeste aqui uma série de básicos elementares da nossa alimentação que nos ajudam a ser mais fortes e, portanto, a estarmos mais preparados para combater uma série de doenças. Mas tu tens uma teoria ainda mais bonita antes da alimentação. É amar ser feliz e viver em paz interior. Eu, em consulta, apercebo-me que há imensas pessoas que já fazem uma alimentação saudável e que ainda assim têm doenças graves. E o que normalmente é padrão neste tipo de pessoas é que ou são submissas ou pensam em demasia nos problemas da vida, estão sempre preocupados, estão sempre ansiosos e antes de se tentar comer bem, é importante resolver esse estado emocional. Sim. Esse é o primeiro passo. Porque a infelicidade e a preocupação em demasia criam processos inflamatórios? Não só criam processos inflamatórios, aliás, a colite nervosa é um processo inflamatório do intestino de origem nervosa, a gastrite nervosa e uma série de urticárias e problemas de pele e por aí fora, mas também a ansiedade vai deprimir a imunidade. Sim. Determinadas células imunitárias não se produzem se a pessoa estiver constantemente ansiosa, deprimida, triste. A tristeza compromete seriamente a nossa imunidade. E o açúcar? Esse é o próximo passo. Eu trouxe a título de exemplo uns cereais, que eu não vou dizer o nome, mas que dá para perceber. São estrelas pequenas. São estrelas pequeninas, exatamente. E que grande parte dos pequenotes faz disto o seu pequeno almoço. Eu compreendo que de manhã, ainda há pouco tempo, ainda ali fora, ainda ali atrás nos bastidores, eu falava que de manhã a pessoa começa aos gritos logo. Vai certo. Não é? Para sair da cama, para despachar, para isto, porque não é a escola. Ganhei uma paz interior o ano passado que prometi para mim mesma. Acordamos todos mais cedo e temos manhãs de paz e assim. Pronto, olha, isso não é começar o dia péssimo. É começar o dia aos gritos. Já me deixei disso. E eu compreendo que os pais, para facilitar um bocado esta dinâmica, põem à frente das crianças comida que elas vão gostar de comer. E rápida. Pronto. E rápida. E normalmente os cereais açucarados é o que faz métodos com tudo isto. É rápido, é prático e as crianças gostam. Mas isto é o pior veneno que nós podemos dar de manhã, porque estamos a dar açúcar direto. Isto não tem assim tanta diferença. A diferença é que isto é açúcar mais farinha. E nada disto acrescenta nada, nem à imunidade, nem à concentração escolar, que é aquilo que tantas crianças hoje em dia também padecem, de problemas de concentração. E depois vem os problemas atrás de outros. Comem este tipo de pequeno almoço, depois tomam medicamentos para a concentração, porque são super ativos e têm dislexias, etc. Os lanches da escola também são assim umas São açucarados. E o açúcar... Os que nós mandamos muitas vezes, não é? Sim. E o açúcar é um vício. De facto, as pessoas estão aditas ao açúcar. E o açúcar não é só isto que nós consumimos ou que colocamos voluntariamente numa bebida qualquer ou numa sobremesa. O pão de forma tem açúcar, por exemplo. Mesmo que não seja pão de forma, o pão branco tipicamente tem açúcar. Imensos outros alimentos processados têm açúcar na sua constituição para que seja mais fácil. Imagina, o molho de tomate também tem açúcar. Sim. Por isso, não é só pensar o que comer, é pensar o que deixar de comer. E tudo o que é muito branquinho, muito refinadinho, vai ser muito fácil na nossa boca, mas vai-nos levar a uma baixa da imunidade de certeza, que nos predispõe muito mais, não só a este Covid, mas também às doenças oncológicas, também à doença cardiovascular, também a matar muito mais. Não é? Muito mais, Tânia, muito mais. Parece que hoje em dia vivemos em função do Covid e de facto vivemos, isto condicionou a nossa vida por completo, mas a doença cardíaca e a doença oncológica é a que mais continua a matar. E como dizias muito bem, este Covid veio despertar um bocado de consciências. Sim. Passámos pelo menos a lavar muito mais vezes as mãos. Sim. A criar ali algum outro processo de eu tenho que me fortalecer para se o Covid chegar, porque não é por comer bem que eu não vou apanhar, não é? Claro. Basta ter em contacto com alguém que esteja contagiado. Mas quanto melhor estiver o nosso sistema imunitário, melhor reagimos. Completamente. Não só melhor reagimos, como podemos ser daqueles que só têm processos de constipação leve. Como os atletas de alta competição normalmente. Por exemplo. O Cristiano Ronaldo está em casa assintomático. Lindo da vida, não é? Lindo da vida, impecável. Por isso a comida importa. Okay. A comida importa então mesmo. O que é que temos que comer?
Portanto, isto é o que nós não temos que comer e eu não quis trazer mais para não ilustrar mais esta mesa com produtos tóxicos. Adeus. Vamos começar pelas frutas, que é o mais parecido com o açúcar. Nós devemos comer da época. Este é outro ponto e é outra beleza da natureza. Cada estação do ano dá-nos os alimentos que nós precisamos. E agora o que é que nós temos? Temos alimentos riquíssimos na vitamina C. Imagina, a laranja, a romã, o limão, o diospiro, a maçã, são tudo alimentos com imensa vitamina C. Quem não tem muita fome para comer de manhã, basta acordar e comer uma peça de fruta, é suficiente. Sim. Ao invés de comer uma bolacha e tomar um café, que é diametralmente oposto ao que se quer, que é ter imunidade. Portanto, a fruta é uma excelente estratégia. Há quem opte por fazer sumos de manhã também, aqueles tais sumos detox que às vezes já fizemos. E agora já fizemos aqui, mas não tem que ser sumos detox, são sumos que têm propriedades muito interessantes para a nossa saúde. Com o quê, por exemplo? E nós podemos juntar, eu trouxe aqui alguns ingredientes que dá. Não vamos fazer a parte prática disto, mas podemos juntar, imagina, maçã, uma folha de couve, que eu sei que é pouco, quer dizer, ninguém se lembra de manhã de comer uma folha de couve crua, mas podemos juntar maçã, folha de couve e podemos pôr açafrão. Sim. É só triturar. É só triturar. Quem é que não tem couves e maçãs em casa? Sim. Porque também eu acho que tu tens muita preocupação de trazer este programa alimentos que as pessoas lá em casa possam ter, conheçam, claro, identifiquem. Que ninguém sabe o que Porque estar a trazer estes alimentos que são muito raros e típicos, as pessoas só de ouvir o nome da clorela e da spirulina já se afastam um pouco. Sim. Portanto, couves e fruta toda a gente tem em casa. Sim. E nem precisamos ter uma máquina toda XPTO de sumos, basta ter um copo e uma varinha mágica, pomos isto lá dentro com água, e já está. trituramos e está um ótimo pequeno almoço. Ok, muito bem. Não significa que não se coma pão ou outro tipo de substância com mais composição. Mas para fortalecer a imunidade... Sim, começa-se por aqui. Portanto, frutas é comer o que é da época, acima de tudo, porque é aquilo que o nosso corpo precisa neste momento. Qual é a tua opinião sobre os laticínios? É péssima, minha querida. Ok, minha querida, calculei. A não ser um geladinho que começa por S e que há em Cascais e também há em Lisboa. E acaba aí, parece italiano. E acaba aí que parece italiano. E aquele que começa por A e acaba aí Caipeiras, ótimo. Pois é. Artesanal, bem Portanto, a não ser esse tipo de... Ok, portanto, leite, iogurtes com lactose, etc. Nem pensar. É super inflamatório? O que acontece com os laticínios, bem, é uma lista imensa, mas resumindo, criam secreções. Portanto, se nós estivermos já constipados, com secreções a escorrerem para a frente ou para trás, se consumirmos laticínios, nós vamos ter mais disto. Imagina, alguém que se quer libertar da tosse, tem dificuldade em libertar-se da tosse e vai ter mais se continuar a comer laticínios. Ok, para crianças também não? Também não. A única exceção aos laticínios são os de cabra. É menos mau porque tem menos esta natureza úmida. E tem menos lactose e tem menos hormonas do crescimento, porque não podemos esquecer da relação entre os laticínios e o cancro. Ela existe, ela é real. Como assim? Imagina, um bezerro, para se tornar uma vaca, que é um animal enorme, precisa de imensas hormonas de crescimento. Os receptores das células cancerígenas têm abertura a essas hormonas do crescimento, que estão muito presentes no leite da vaca, que é o que mais tipicamente se consome. Sim. Por isso, se nós tivermos um processo degenerativo mesmo numa fase inicial e consumirmos imensos laticínios, nós vamos estar a aumentar essa probabilidade. Imagina, quem tem uma próstata aumentada, imensos homens a partir de uma certa idade têm uma próstata maior, quem tem quistos no tecido mamário deve pôr o mais possível de parte os laticínios. Bem, eu vou já, antes de dizer o resto, que estás convidada para voltar em breve, e tem que ser mesmo em breve antes que fiques com uma barriga gigante, porque nós só temos 1 minuto e pouco para o fim e muito mais para conversar, Kátia. Portanto, vamos só aproveitar bem, melhor. Eu vou ser bastante sucinta, porque tudo o resto, imagina, Rabanetes. Rabanetes, nós podemos fazer este snack, ninguém se lembra de levar isto para o trabalho e comer a meio do dia. Porque é um bocadinho amargo, não é? É uma questão de hábitos. Ok. É Nós temos mesmo mais uma questão coisa de para os hábitos. doces. É mesmo uma questão de hábito. Nós podemos comer ou podemos laminar e pôr numa salada e fica lindamente. Podemos também utilizar os cogumelos. Estes são os mais importantes para a nossa imunidade. São os shiitake. Nós podemos saltear ou fazer no forno. Também é uma ótima refeição. No supermercado consegue-se encontrar à venda. O gengibre. Eu há pouco falei no açafrão, que é este laranjinha por dentro para os sumos, mas também podemos juntar o gengibre. E temos as oleaginosas, que são as sementes e os frutos secos, que agora, estas são as da abóbora, que são as típicas desta época do ano, mas é a partir de agora que nós começamos, que devemos comer frutos secos, porque tem muito ômega 3. E podemos pô-los onde quisermos. Podemos pôr em cima de uma salada, podemos pôr, enfim, no que nós na sopa, por exemplo. Ou num iogurte sem lactose? Ou num de cabra. Ou num de soja? Também ou não. num de soja, ou num de coco, ou num de etc. Um vegan qualquer. Exatamente.
Isto é muito importante para os homens que querem proteger problemas da próstata, porque tem imenso zinco. Muito bem, ouviram meninos, tratamento sementes da abóbora. Pronto, a partir da manhã quero tratamento sementes da abóbora, aqui atrás. E para finalizar, 3 alimentos importantes. Vagas goji. tão bom. Vagas goji. Estas sim, muito saborosas. Para, super importantes para a concentração dos miúdos também na escola. Vagas goji tem imensos aminoácidos. Alho, coentros e couve roxa. É uma couve que as pessoas normalmente não usam, mas é a sopa fica esquisita com essa super couve. anticancro e aliás, e obrigado por vocês me fazerem, Deixa-me mostrar os teus livros, são me maravilhosos. sugerirem trazer os Também livros, tem, dá. porque Fala. qualquer um destes livros fala em como fazer uso destes alimentos. O 365 dias com saúde está dividido em estações do ano e agora é abrir a rúbrica do outono e procurar como utilizar estes alimentos. E o Fast Food, Fast Life, Fast Cancer é um livro, acima de tudo, para prevenção da doença oncológica e para acompanhamento complementar de quem faz tratamentos. Que bom, Kátia. Olha, obrigada por tudo. E se te falta um, podes ficar com esse. Ai, que bom, fico muito contente. Esta és tu. Essa sou eu. Não grávida. Não, mas olha, não diria, não pareces tu. Esta sim és tu, sempre linda e luminosa, minha querida. Obrigada por teres vindo. Obrigada. Tu tens um Instagram também onde dás alguns Sim, conselhos. sim, eu vou partilhando tudo isto. Que é sim. Kátia Antunes na Naturopata, Tropata, não é? É muito isso fácil de mesmo, encontrar. é isso mesmo. E pronto, e até breve. Obrigada. Vou chatear para voltar, está bem? Sabes que vais sempre muito ter cá. Muito obrigada e um grande Obrigada. aplauso para a Kátia Antunes. Este já tem. Ora, muito bem.